Vendas do Tesouro Direto caem 12,6% em setembro. As vendas de títulos públicos a pessoas físicas pela internet somaram 3,199 bilhões de reais em setembro, divulgou ontem o Tesouro Nacional. O valor caiu 12,6% em relação a agosto e ficou praticamente estável em relação a setembro do ano passado. O recorde mensal histórico do Tesouro Direto ocorreu em março, quando as vendas somaram 6 bilhões de reais. O mês passado foi marcado por fortes instabilidades no mercado financeiro global, o que reduziu o interesse de alguns investidores. Os títulos mais procurados pelos investidores em setembro foram os corrigidos pela Selic, juros básicos da economia, cuja participação nas vendas atingiu 64,4%. Os títulos vinculados à inflação, Índice Nacional de Preços e ao Consumidor Amplo, IPCA, corresponderam a 20,5% do total, enquanto os pré-fixados com juros definidos no momento da emissão foram de 10,4%. Destinados ao financiamento de aposentadorias, o Tesouro Renda Mais, lançado no início do ano, respondeu por 3,9% das vendas, no segundo mês da comercialização. O novo título do Tesouro Educa Mais, que pretende financiar uma poupança para o ensino superior, atraiu apenas 0,9% das vendas. Os interesses por papéis vinculados aos juros básicos é justificado pelo alto nível da taxa Selic. Em setembro de 2021, o Banco Central começou a elevar a Selic. A taxa, que estava em 2% ao ano, no menor nível da história, ficou em 13,75% ao ano entre setembro de 2022 e setembro deste ano. Mesmo com as quedas recentes nos juros básicos, atualmente em 12,75% ao ano, as taxas continuam atrativas. O estoque total do Tesouro alcançou 123 bilhões no final de setembro, aumentando em 2,5% em relação ao mês anterior, 94,7 bilhões, e 42,1% em relação a setembro do ano passado, 67,89 bilhões. Esta alta ocorreu porque as vendas superaram os resgates em 1,74 bilhão no mês passado. O estoque total do Tesouro Direto superou um nível de 120 bilhões pela primeira vez. No fim de setembro, o volume dos títulos associados ao programa somava 121 bilhões, aumento de 1,43% em relação ao mês anterior, de 121 bilhões, e de 23,5% em relação a setembro do ano passado, 99 bilhões. Essa alta ocorreu porque as vendas superaram os resgates em 758 bilhões no mês passado. Em relação ao número de investidores, 354.600 novos participantes se cadastraram no programa no mês passado. O número total de investidores atingiu 25.830.465 nos últimos 12 meses. O número de investidores acumula 22,1%. O total de investidores ativos com operações em aberto chegou a 2.403.490 investidores, aumento de 15% em 12 meses. A utilização do Tesouro Direto por pequenos investidores pode ser observada pelo considerável número de vendas até R$ 5.000, que corresponde a 84,6% do total dos 586 mil operações de vendas corridas em setembro. Só as aplicações de até R$ 1.000 representam 63,1%. O valor médio da operação atingiu R$ 5.455,25. Os investidores estão preferindo papéis de médio prazo. As vendas de título com prazo de 1 e 5 anos representam 33% e aquelas com prazo de 5 a 10 anos, 49% do total. Os papéis de mais de 10 anos de prazo representam 17% das vendas. O balanço completo do Tesouro Direto está disponível na página do Tesouro Transparente. Captação dos recursos. O Tesouro Direto foi criado em janeiro de 2022 para popularizar esse tipo de aplicação e permitir que as pessoas físicas pudessem adquirir títulos públicos diretamente do Tesouro Nacional, via internet, sem intermediação de agentes financeiros. O aplicador só precisa pagar uma taxa semestral para a B3, a Bolsa de Valores Brasileira, que tem a custódia dos títulos. Mais informações podem ser obtidas no site do Tesouro Direto. A venda de títulos é uma das formas que o governo tem para captar recursos para pagar dívidas e honrar compromissos. Em troca, o Tesouro Nacional se compromete a devolver o valor com um adicional que pode variar de acordo com a Selic, índice de inflação, câmbio ou uma taxa definida antecipadamente no caso de papéis pré-fixados. Bonito, né? Bonito.
E aí o pessoal fica falando, por que o governo quer baixar a Selic? Não está pensando em você, não. Ele está captando dinheiro ali com os títulos para pagar, para fazer virar dinheiro no governo. E se baixar 0,5% na Selic, ele economiza uma grana. Sim. Então não é só você, não. Ele está pensando nele também, que é no nosso bolso, claro. Aí tem que ser, né? Senhora, senhor. Aqui no Brasil criou-se de uns anos para cá, eu acho que especialmente na pandemia, já vem há um tempo, e acho que na pandemia essa coisa, né, o pessoal em casa, enfim, muitas demissões, o povo recebeu um dinheirinho, então acabou criando-se essa cultura de investimentos, muitos, tem conhecidos, inclusive, colegas que, vende tudo e vou investir, viraram trader, então foi criada toda aquela cultura, né, de investimento, criptomoeda e tudo mais. Mas o fato é que, dito todos esses números, mostrado tudo isso, a nossa economia vai muito mal. Essa que é a grande verdade. Então, cria-se aquele efeito cascata, né? A pessoa está com dinheiro aqui no Brasil e vai investir no Brasil. Agora eu vou trazer aqui um dado, porque a gente precisa olhar para fora também e ver o que as outras pessoas estão fazendo, né? O investimento estrangeiro direto no Brasil caiu em 60% quase, 57,4%. Que o capital estrangeiro deixou de investir aqui no Brasil. Então, veja, se o povo de fora não está confiando para fazer investimento aqui, como é que fica a nossa situação aqui dentro, né? A matéria fala aí em quem investe R$1.000, investe 5, é pouquinho. Mas a coisa vai piorar, porque as pessoas que já não têm dinheiro não vai se arriscar em estar investindo aí, e o pouco que tem em tesouro direto e essas coisas, né? Sabendo que o governo não dá essa segurança de recebimento, enfim, o risco, o país, a economia indo mal, é isso aí que a gente vê na matéria. Júlio? Não é pouca coisa, mas o Brasil, ele parece que a sua sanha arrecadatória, ela não para nunca, né? Essa queda da taxa Selic, ela realmente foi prevista e foi desejada pelo governo justamente para reduzir a sua própria dívida. Afinal de contas, como o próprio texto demonstra aqui, toda a taxa Selic, ela serve como base para o aumento desses títulos do Tesouro Direto. E o governo não está nem aí para o seu bolso, ele não está nem aí se você vai gastar menos, ele não está nem aí se o seu dinheiro vai render mais. Ele quer economizar, e não é pouco. A grande verdade essa sanha arrecadatória que o Brasil iniciou, ela não vai parar tão cedo. Não são poucos aí os impostos que aumentaram para poder sustentar essa máquina gigante que havia sido enxugado um pouquinho no governo anterior, e aí agora se eleva de novo e a coisa sobe de uma vez. Não vai ser brincadeira, né? O brasileiro, ele vai ter que enfrentar isso por algum tempo, e tomara que os títulos da dívida aí consigam segurar um pouquinho dessa sanha arrecadatória, porque o que vem por aí diante dessa proeminência de recessão técnica não vai ser brincadeira, infelizmente. No final tem que fechar as contas. Se não fechar as contas, ele tem que pagar as dívidas. Pegou de emprestado, tem que devolver. E chama atenção o valor, né? 5 mil, são os grandes investidores. O pessoal está investindo. Sim. São os pequenos investidores, né, que tentam ali com um rendimentozinho mais seguro, sair da poupança, mas que não tem muita efetividade aí, né? Vamos ver. O pessoal que está aprendendo a aplicar na bolsa.